bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre mais um livro do incrível Thomas Mann. Dessa vez a gente conversa então sobre seu último romance. Esse aqui é o Confissões do Impostor Felix Krull. Então, como eu disse a vocês, esse foi seu último romance publicado e, na verdade, infelizmente este aqui é um livro inacabado. O autor tinha ali um projeto de lançar uma série de livros sobre este personagem que é espetacular, mas enfim, infelizmente morreu antes de finalizar sua obra. Como o próprio título diz, a gente vai acompanhar aqui neste livro as confissões do impostor Felix Krull. Esse aqui é um livro em primeira pessoa. Quando ele para contar essa sua história, né, fazer essas suas confissões, ele já tem ali uma certa idade avançada e ele está preso. O duro é que a gente nunca fica sabendo exatamente como é que ele foi pego, mas o narrador ao longo deste romance vai dando ali algumas dicas, né? E ao contrário de livros como O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, que já tem vídeo aqui no canal, então vou deixar o link lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. Então, aquela série de livros sobre o Ripley, né, da Patricia Highsmith, na verdade são ali livros que puxam muito mais pro thriller psicológico. Este aqui não, esse aqui é um livro que beira a comédia. É um livro escrito com uma certa leveza, bom humor, em alguns momentos você vai dar risada aqui com Felix Krull. E aqui neste primeiro e infelizmente último volume também a gente acompanha seus anos de formação. Então a gente vai acompanhar a infância, a adolescência e o início ali de sua juventude. O final do livro é bastante abrupto, dadas ali as circunstâncias, mas enfim, a gente pode considerar esse livro como um romance de formação e a forma como a história toda é narrada, a forma como o leitor acaba se envolvendo com essa história desse impostor, acaba sendo bem semelhante a, sei lá, romances do Dickens, por exemplo. Mas enfim, vamos ao enredo. Então aqui neste livro, o próprio Felix Krull vai contar a sua história, desde a infância, como eu já tinha comentado com vocês, e foi uma infância bastante esquisita, eu diria. O Felix Krull é o filho mais novo de uma família bastante abastada. O dinheiro dessa família vem, na verdade, dos negócios do pai, e o pai é um produtor de vinho, só que veja bem, para dar uma barateada ali no processo de produção desse vinho, para ter mais lucro e tudo mais, ele acaba vendendo, na verdade, um vinho de péssima qualidade. É praticamente, sei lá, um vinagre ruim. Esse vinho é vendido dentro de uma garrafa toda pomposa, com um rótulo bonitão. Então aquela coisa do por fora bela viola, né? Mas é isso, é daí que vem o dinheiro dessa família. E o interessante é o seguinte, todos os vizinhos sabem desses negócios dessa família, o que acaba prejudicando um pouco aí a infância do Felix Krull, porque afinal de contas as famílias acabam proibindo que seus filhos brinquem com ele. E a fama dos negócios do pai chegou à sua escola também, então na escola acontece a mesma coisa, ele também não tem amigos. Mas a verdade é que aqui nesse momento da vida em que ele está contando sua história, ele meio que não se importava muito com isso não, mesmo porque ele não tinha lá muita, como é que vamos dizer, afeição pela escola e pelos estudos. Ele era um garoto bastante preguiçoso. E muito cedo ele aprende a forjar a assinatura do pai e também sua caligrafia. Então ele escreve bilhetes todos bonitinhos, né, avisando ali a professora que o menino vai faltar por causa, sei lá, de uma febre ou algo do tipo, assina exatamente como o pai, e é com esses bilhetes então que ele consegue faltar bastante à escola. Só que ele não para por aí, né? Ele tem que fingir em casa também que ele está doente. E ele finge muito bem, engana a mãe direitinho. Muitas vezes essa mãe chega a ligar para o médico da família, e o médico da família é uma figura. Ele também é bastante amigo do pai do Felix Krull, e essa família costuma dar assim umas festas de arromba, pelo menos uma vez por semana, um negócio assim. Você vê que eles esbanjam dinheiro pra caramba. Enfim, esse doutor é sempre um convidado de honra nessas festas. Então, para agradar o pai do menino e agradar ao menino também, ele acaba entrando na brincadeira do garoto. Então ele confirma as doenças do menino para a mãe, né? Faz, não, ele realmente está com febre. Chega a dar umas prescrições ali de remédios, enfim. Então você vai vendo que desde muito cedo ele já tem alguns exemplos dentro de casa, né? Então você tem o pai que fez fortuna vendendo vinhos de péssima qualidade em garrafas muito bonitas. Você tem esse doutor que confirma ali para a família suas febres inventadas. Então é isso.
Tem um outro detalhe também, ele tem um padrinho que é um artista, né? Ele pinta quadros muito bem e ele sempre usa o menino como modelo. Então, desde muito cedo, ele tem consciência, né, dos próprios atributos físicos, de sua beleza, seus bons modos. E com isso ele aprende muito cedo também que, por conta dessa boa aparência e tudo mais, é muito fácil conseguir tudo o que ele quer. Então, aos poucos, a gente vai conhecendo a história da infância, da adolescência desse menino. E foi assim que eu me peguei pensando, mas a gente já tá na metade do livro, o garoto ainda tá na adolescência. Vai dar tempo de, sei lá, em 100 páginas o autor desenvolver toda a história dele, né? E foi aí que eu li a contracapa e descobri que este é um romance inacabado, mas tudo bem. Boa parte do livro, então, se passa na adolescência do garoto, até chegar o momento em que os negócios da família vão degringolar. Então, assim, é caso de falência mesmo. E o pai, para piorar a situação, acaba se matando, deixando a família ali na pior. Quem vai ajudar essa família é o padrinho do Felix Crew. Então, assim, esse rapaz é provavelmente a única figura normal dessa família. Mas tudo bem. Então, com muita boa vontade, ele acaba bolando planos para todos os membros da família. Então, a irmã mais velha do Felix Crew tem ali umas aspirações a, sei lá, se tornar cantora e coisas do tipo. Ela até que canta mais ou menos bem. Então, ele sugere que a menina vá para uma outra cidadezinha próxima, onde você tem ali cursos de canto e etc, para que ela se desenvolva na carreira de cantora de ópera. A mãe tem aí algumas economias guardadas, então ele sugere que ela abra uma pensão, já que ela é ali uma dona de casa ok, ela cozinha muito bem, enfim. Ela acaba seguindo então esse conselho do padrinho do filho. E o menino? O menino é o seguinte, esse padrinho tem um amigão que é gerente de um grande hotel em Paris. Então ele consegue, né, contactando esse amigo, um emprego para o garoto. Só que a ideia dele é o seguinte, esse garoto estará em Paris, estará num hotel de luxo, então ele fará contatos ali com pessoas e tudo mais, e ele acredita que será muito fácil para o garoto galgar posições ali dentro do hotel, ou até mesmo, enfim, por conta dos contatos, acabar fazendo outras coisas, né, o céu é o limite. Só que antes desse garoto ir para Paris, ele precisa primeiro se livrar do serviço militar. E já está chegando ali o momento dele se alistar. E para escapar dessa obrigação de servir no exército, ele vai fazer algumas... Olha, sério, eu não vou nem contar para vocês para não estragar aqui a surpresa do capítulo. Você precisa ler esse livro para saber como este garoto escapou do serviço militar. Mas já adianto que ele usou aí todos os seus talentos, né, para conseguir escapar. No fim das contas dá tudo certo, ele acaba indo para Paris. Uma vez em Paris, ele vai se enfiar em diversas confusões, mas vai sair de todas elas usando os seus talentos, vai conhecer diversas pessoas da alta roda nesse hotel, e como ele é um garoto muito bonito, muito educado e tudo mais, ele acaba caindo nas graças, né, desses hóspedes do hotel muito facilmente. E eu estou me referindo a hóspedes de ambos os sexos. E ele aproveita muito bem esses contatos que ele vai fazendo ao longo do caminho. Até que um belo dia se hospeda ali naquele hotel um marquês. É um jovem mais ou menos da mesma idade do Felix Crew. Ele acaba também fazendo uma certa amizade com esse marquês. E o marquês, na verdade, tem um problema e acaba pedindo ajuda ao Felix Crew, né? Ele precisa da ajuda do menino. E assim, no fim das contas, esse marquês é como se fosse uma figura caída do céu, né, para o nosso protagonista. Porque, veja bem, ele tem um problema pessoal, que é o seguinte, ele está em um relacionamento com uma moça muito bonita, muito graciosa, porém, ela não faz parte da realeza. Então seus pais querem que ele acabe esse relacionamento o quanto antes. Eles são absolutamente contra esse namoro, enfim. E essa moça também está hospedada ali no mesmo hotel com o marquês, mas então... Para dar uma esfriada nesse relacionamento, para que o garoto esqueça dessa moça e tudo mais, a família acaba dando a ele de presente uma viagem ao redor do mundo. Só que a garota não pode nem ouvir falar nessa viagem. Então o que ele faz? Ele propõe uma tramóia para o Felix Crew, porque afinal de contas, se ele tiver alguém que se passe por ele nessa viagem, ele pode continuar ali em Paris com a moça sem problema nenhum. E veja bem, essa é uma viagem ao redor do mundo com toda a pompa, né, com tudo pago. Você acha que o Felix Crew não vai aceitar? É claro que ele aceita. E é isso. Ele tem todo esse talento para se fazer passar por outros, então assim, ele não vai precisar nem se esforçar para isso. É a oportunidade da vida dele. Então veja bem, a questão aqui a respeito desse rapaz é o seguinte... Ele é um charming bastard.
Se não tomar cuidado, durante a leitura periga você também cair na lábia dele, né? Você também vai ser convencido por ele aqui em alguns momentos. A grande questão aqui no estilo de vida, né, desse impostor aqui neste livro, é que ele tem certeza, ele não acha, ele tem certeza absoluta de que ele nasceu para as coisas boas da vida. Portanto, ele tem direito tudo do bom e do melhor. E assim, conforme ele vai tirando proveito de algumas pessoas que ele vai conhecendo naquele hotel, você vai vendo que ele não tem a consciência de que ele deve alguma coisa para essas pessoas. Ele não deve nada para ninguém. Ele está simplesmente tomando aquilo que lhe é de direito. Ele é muito cara de pau. Então, se você conseguir não se irritar com ele durante a leitura, você vai acabar dando umas risadas e também refletir a respeito da visão de mundo que esse rapaz está propondo aqui neste livro. Como é ele mesmo quem está contando sua história, você vai observando a coisa toda do ponto de vista do impostor. Tanto é que em muitos momentos nem vai parecer que aquilo que ele está fazendo é criminoso, de tão charming bastard que ele é. Mas então, vou dar um exemplo para vocês. Tem um momento aqui no livro, durante a viagem que ele está fazendo, já se passando pelo Marquês e tudo mais, em que ele resolve escrever uma carta para a mãe. Não para a mãe dele, para a mãe do Marquês. Então ele tá lá, imitando a assinatura do rapaz, imitando a caligrafia dele, e ele resolve escrever uma carta longa contando a quantas anda ali a viagem dele. Essa carta está aqui no livro, é um dos capítulos, mas então, quando no capítulo seguinte você entra em contato com a resposta da mãe, você começa a achar que foi até uma coisa boa ele ter escrito para aquela mãe. Uma carta tão longa, contando tanto, né, sobre a vida dele nessa viagem. Olha, a forma como Thomas Mann manipula o leitor ao longo dessa leitura é um negócio impressionante. É uma pena imensa ele não ter tido tempo de completar aqui esse projeto, mas, gente, vale muito a pena a leitura desse livro, conhecer aqui a filosofia de vida, né, desse impostor que, ai, olha, ao contrário lá do Ripley, né, da Patricia Highsmith, que é um personagem um tanto quanto psicopata, eu diria, aqui não, aqui você tem uma pessoa que acho que não tá fazendo nada demais, entendeu? Tá se passando por outros, tá forjando documentos e tá tudo sussa. Mas não é bem assim. A gente sabe que ele está preso, né? Infelizmente a gente não sabe os detalhes de como é que ele foi pego. Mas nada disso tira o prazer da leitura de mais um livro de Thomas Mann. Este aqui é um dos meus autores favoritos. Eu tenho lido um livro dele por ano. Isso desde 2015, né? Eu comecei ali pela Montanha Mágica, depois Doutor Fausto. Vou deixar todos os links na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. No ano passado nós lemos As Cabeças Trocadas e aquele é um livro inesperadamente engraçado. Isso para quem como eu veio lá da Montanha Mágica, Doutor Fausto, Morte em Veneza. Quando você chega no Cabeças Trocadas dá um certo estranhamento. Então aqui já não senti tanto estranhamento assim com relação ao humor contido no livro. Bem, gente, deixo aqui a dica de mais um romance maravilhoso do Thomas Mann e é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.